Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O profissional de investimentos é uma atividade bastante requisitada. Na Escola de Negócios da Assim, o professor Nelson Guerra orienta alunos para a prova de certificação, exigida para a atuação do profissional de investimentos. O podcast Empreenda Assim conversa com o professor Nelson Guerra. Professor, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa área que tanto cresce atualmente no país. Professor, o que faz o profissional de investimentos? Seu primeiro papel é prestar suporte para as pessoas que já investem ou então aquelas que querem começar a investir no mercado financeiro ou bolsa de valores. A partir das suas análises, medição de risco e de oportunidades, esse profissional pode determinar o rumo dos investimentos e ver quais são os melhores ativos para essas pessoas aplicarem o seu dinheiro. E onde este profissional atua? Esse tipo de profissional geralmente trabalha com casas de análises financeiras, corretoras de valores, ou então empresas que possuem maior contato com o investidor individual. Os bancos e as cooperativas de crédito são entidades que mais contratam esse tipo de profissional hoje em dia. Quem tiver em seu currículo a certificação de profissional de investimentos, praticamente tem vaga garantida em alguma instituição financeira na nossa região. Há muita procura por esse tipo de qualificação? Sim, as provas para certificação profissional de investimentos ocorrem toda semana aqui em Maringá. Quem se torna profissional nessa área adquire um forte conhecimento técnico e turbina o seu marketing pessoal e a oportunidade de conseguir emprego ou de subir de cargo no seu próprio emprego, se for um banco ou uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito. Professor, e como é a prova de certificação? Bem, aqui no Brasil, para se tornar profissional de investimentos, nem precisa ter formação acadêmica específica. Pode ter apenas um nível médio de escolaridade, mas precisa acertar pelo menos 70% de uma prova de investimentos que é aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é a maior faculdade de economia da América Latina. Essa prova, aqui em Maringá, ocorre dentro da Trexon, que é vinculada à FGV e se localiza dentro do Shopping Catuaí. Há muita concorrência nesta prova? Na verdade, o grande concorrente é o próprio interessado, porque não tem um número de vagas limitadoras, como acontece, por exemplo, nos concursos públicos. É por isso, quem acertar o mínimo de 70% na prova passa a ser reconhecido nacionalmente como sendo um profissional de investimentos devidamente certificado. Por isso, para facilitar, o interessado pode começar fazendo a prova com a menor certificação, que se chama CPA 10. Mas existem outras certificações superiores, como a CPA 20 e também o CEA, que são especialistas, normalmente exigido para quem quer assumir algum cargo de gerência em bancos ou cooperativa de crédito. O que o candidato precisa saber sobre a independência do Banco Central do Brasil para se sair bem na prova de certificação? Bem, a independência do Banco Central é apenas uma das mudanças recentes ocorridas no mercado financeiro. Mas tem outras, já que o mercado financeiro ele é dinâmico. Portanto, todos os anos, ou até todos os semestres, já se pode dizer, nós temos assuntos novos que interferem as regras das bolsas de valores e da estrutura bancária, com reflexos, então, no mercado de investimentos. Naturalmente, isso também reflete nas questões das provas. Por isso, a área de investimento exige do profissional constante acompanhamento e atualização das normas e regras de investimento. Alguma outra mudança significativa? Neste ano, 2 mudanças foram incorporadas às provas de investimento. Os crimes contra o mercado financeiro, que agora tem novas modalidades e novas penalidades,
E também tem os investimentos em empresas com políticas ASG, que são aquelas empresas com preocupação em assuntos ligados ao ambiente, ao social e à governança, uma nova forma assim de administrar a sua produção de olho também na sustentabilidade. Professor Nelson Guerra, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço a oportunidade para poder difundir na nossa região o interesse por uma área profissional que vem crescendo muito nas últimas décadas no Brasil. Obrigado. O podcast Empreenda Assim conversou com o professor Nelson Guerra, instrutor da Escola de Negócios da Assim. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.